Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Pode sentar, irmãos. Irmãos, é muito bom você se relacionar. Irmãos, hoje pela manhã eu tive lá na Vila Vitória, na igreja. E, irmãos, Deus falou muito comigo ali. Quando eu cheguei lá e até eu sair. Irmãos, eu cheguei lá e é tantas pessoas que vêm assim nos abraçar, vêm falar conosco. Sabe, teve até que, só fui lá rapidinho, eu só ia passar, pegar os elementos da Santa Ceia ali, que eu precisava pegar agora de manhã, que ontem eu não pude passar lá. Mas estava para iniciar o culto também, os irmãos chegando. Mas, irmãos, tive que falar para o irmão, você não leva a mal não, mas eu tô com pressa, que eu tenho que ir lá para a igreja, tenho ainda que preparar, levar os elementos lá para a Santa Ceia. Mas o que é isso, irmãos? É construir relacionamentos. É você construir relacionamentos. E é nesses momentos, é quando você constrói relacionamentos com várias pessoas, são nesses momentos que você encontra força, às vezes, se você passando por uma dificuldade, por um problema, você encontra força em alguém, que pode dar uma palavra, pode orar por você, pode te visitar, é ou não é? E pode abraçar você, dar um abraço, receber um abraço, irmãos. Queridos, você não imagina a importância e a cura que existe através de um abraço. Através de um abraço que você dá em alguém, um sorriso que você dá para alguém. Você não sabe que a cura que vem sobre a sua vida, sobre as nossas vidas, sabe, existe um estudo, sabe, na psicologia, sabe, que o abraço, e existe um número até, pelo menos 8 a 10 abraços por dia que você dá em alguém. Escolhendo pessoas diferentes. Não que você vai dar 10 abraços na mesma pessoa, mas escolher pessoas diferentes. Ou seja, no seu trabalho. Irmãos, às vezes eu abraço até no meu trabalho. Eu faço essa questão de abraçar as pessoas até no meu trabalho, não são da igreja. E às vezes eu estou lá, os meninos chegam, eu abraço um, abraço o outro, tomar um café, dou um abraço. Irmãos, aquilo lá, às vezes o dia está difícil. Sabe, muitas coisas para resolverem lá no trabalho. E às vezes você vai abraçando um, abraçando o outro, toma um cafezinho aqui, um cafezinho ali, vai num setor, vai em outro. De repente você volta assim, e leve, você fica leve para trabalhar, você fica leve para resolver os problemas. Então isso é uma verdade. Então abrace o máximo de pessoas que você puder abraçar. Aprenda a fazer isso. Às vezes pessoas é tímida, tem vergonha, sabe, mas faça um investimento para você realmente criar relacionamentos. Isso é muito importante. Eu queria pedir até para os líderes de célula aqui, por favor, incentive os membros da sua célula a fazer relacionamento dentro da igreja com outras pessoas que não sejam da sua célula. Porque às vezes aqui até que é pouco, principalmente aqui, na verdade, nós somos poucas pessoas. É impossível que você está sempre com as mesmas pessoas, sempre abraçando as mesmas pessoas, sempre orando pelas mesmas pessoas, porque aqui nós somos pouca gente. Dá para você, a cada semana, você orar por alguém diferente, conversar com alguém que você ainda não conhece. Isso é importante. Então eu queria pedir para os líderes aqui, incentive os membros da sua célula a construir relacionamentos aqui dentro da igreja. Sabe, quando for orar, ore por alguém que não seja da sua célula, abrace alguém que não seja só da sua célula, também da sua célula, mas também que não seja da sua célula. Você precisa criar amizades, relacionamentos, isso é muito importante. É muito importante isso, queridos, é muito importante. Sabe, às vezes a gente chega perto de algumas pessoas, a gente sente, parece uma certa repugnância pela gente, você não sorri, não abraça, não cumprimenta. Sabe, isso não é bom isso daí. Não é bom. Eu estou ensinando a você, querido. Eu estou te ensinando. Sabe, estou te ensinando algo que é muito bom na minha vida, e vai ser bom para a sua vida também. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amém? E Deus fala através de quem? De pessoas.
Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nós somos boca de Deus aqui. E se você quiser ouvir algo de Deus, converse com homens e mulheres de Deus. Se relacione. E quanto mais você aumentar o seu círculo de relacionamento, de homens e pessoas de Deus, mais Deus pode falar com você. Mais Deus pode ministrar na sua vida. Mais Deus pode falar algo que você precisa naquela hora, usando pessoas. Deus não vai usar só a vida do seu pastor, só a vida do seu líder, ou só a vida do seu discipulador. Deus usa pessoas. Deus fala através da vida de pessoas. E nós precisamos conhecer pessoas. Mais e mais. Talvez se você só ouve sempre a mesma pessoa, você só fala com a mesma pessoa, só conversa sempre com as mesmas pessoas, você vai ouvir sempre as mesmas coisas. Agora, quando você abre um leque de relacionamento, quando você abre um leque de amizades dentro da igreja, Deus pode usar de várias formas, usar pessoas para falar com você e te abençoar. Eu sou muito abençoado com isso. Eu tive lá, passei lá no Vila Vitória durante 10, 15 minutos agora de manhã. Irmãos, vocês não imaginam como é que eu fui abençoado só nesse período que eu passei lá. Sabe? Então, por quê? Porque são coisas que nós aprendemos a praticar. Eu também, irmãos, eu era difícil. Irmãos, há 20 anos atrás, quando eu cheguei na igreja, eu era muito tímido. A minha vida inteira, eu fui tímido demais. Sabe, muito tímido para fazer amizade, para conversar, muito tímido. Mas quando eu cheguei na igreja, coloquei o pé na igreja pela primeira vez, alguns irmãos vieram me abraçar, vieram falar comigo. Dali para frente, irmãos, no dia seguinte eu tinha alguns irmãos na minha casa. Dali para frente eu aprendi e vi como que Deus começou a usar aquelas pessoas que foram me visitar, aquelas pessoas que conversavam comigo, aquelas pessoas que eu deixava elas conversar comigo. Você não sabe o quanto dali eu aprendi realmente que Deus ele se manifesta através da vida de pessoas. E Deus curou a minha filha há 20 anos atrás através de vida de pessoas. Deus tem me abençoado através da vida de pessoas. Deus tem me motivado através da vida de pessoas. Deus tem me ajudado através da vida de pessoas. Deus tem me alegrado, como me alegrou ontem muito, através de vocês que são pessoas de Deus. Irmãos, então é uma lição que nós precisamos aprender, sabe? E pedir para Deus, me ajuda a construir relacionamentos. Me ajuda a fazer amizade. Me ajuda a perder a timidez. Me ajuda, porque eu preciso de pessoas. Eu preciso de gente. Eu preciso, sabe? Eu sou uma pessoa que eu não sirvo, às vezes para morar numa cidadezinha do interior, ter uma casinha branca com uma janela no meio do mato e ficar ali. Eu não consigo viver. Se falar para mim mudar para um lugar do interiorzinho, num lugar pequeno, só lá com uma casinha aqui, uma casinha lá, e não ver gente, eu morro. Eu morro. Eu gosto da Praia Grande. Eu sou apaixonado pela Praia Grande. Por quê? Porque tem gente, tem pessoas, tem movimento. Sabe, a gente tem a oportunidade de conhecer gente nova. Algumas pessoas falam mal da Praia Grande. A Praia Grande, irmãos, é a praia que eu mais gosto. Alguns irmãos sabem que me conhecem mais de perto, sabem. Vamos para a praia, vamos, eu quero ir para a Praia Grande. Eu sou apaixonado pela Praia Grande, porque lá tem gente. Ah, mas lá é muita gente, que maravilha. Quanto mais gente, melhor. Quanto mais pessoas tiver ao meu redor, melhor. É gostoso demais você andar naquele calçadão cheio de gente. É gostoso entrar ali naquele shopping cheio de gente, lotada. Ver a praia lotada. É uma maravilha isso, irmãos. É gostoso demais, porque nós somos gente. E gente tem que gostar de gente. Gente não tem que gostar de mato. Nós não somos mato, nós somos gente. Então gente tem que gostar de gente. Então é muito bom isso, é maravilhoso isso. Sabe, eu amo a Praia Grande, irmãos. Eu amo, sou apaixonado. Não só por causa da praia, mas por causa que lá tem gente, tem muita gente. Sabe, eu me sinto feliz quando tem muita gente. Eu fiquei feliz ontem, com mais de 90% da igreja, lá na festa. Gente, que lá eu fiquei feliz demais. Eu, a pastora Eva, chegamos em casa feliz, dando glória a Deus. Como diz o bispo
aquele moreno lá, isso é uma benção para glorificar de pé, irmãos. Ontem foi uma benção para glorificar de pé. Como é que chama ele? Valdomiro, Bispo Valdomiro, ele fala isso. Gente, isso é uma benção. Ontem foi uma benção para glorificar de pé. Gente demais, se Deus abençoou com o sol, isso é vida, irmãos. E é vida com abundância. É vida com alegria, vida com prazer, vida com satisfação. É uma vida sendo vivida por Deus. Amém? Fico muito feliz com isso. Amém? Glória a Deus, irmãos. Eu queria que você abrisse a Bíblia. No Evangelho de João. Deus já falou tanto comigo hoje, tudo isso que nós falamos aqui, que não precisava nem pregar mais, eu podia até ir para a ceia. Dá até medo de falar mais e estragar. Mas não vai estragar não, Deus é tão bom, que Deus tem mais para nós ainda hoje, amém? Deus tem muito mais para nós. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9 e 10. João 10, versículo 9 e 10. Amém? Muito conhecida essa passagem, muito fácil de achar. Algumas pessoas sabem até de cor, nem a Bíblia abre mais. Diz assim: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Amém, irmãos? Jesus está dizendo aqui que Ele é a porta, que se alguém entrar por Ele, vai se salvar. Então Ele está falando de salvação aqui. Quando nós encontramos a Jesus, nós encontramos a salvação, nós encontramos a vida eterna. Nós temos a certeza que quando nós saímos desse mundo, passarmos desse mundo, algo maravilhoso nos espera, que se chama vida eterna, que se chama salvação. Mas ele continua dizendo: se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. E agora ele está dizendo aqui, o ladrão, que é o diabo, que é o Satanás, não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Mas ele está dizendo aqui, mas eu também vim, para que tenham vida e a tenham com abundância. Ou seja, além da salvação, que é a vida. Ou seja, o tema dessa mensagem é vida abundante e aliança. Então Jesus está dizendo aqui, além da salvação, que é a vida, Ele tem algo melhor, Ele tem algo ainda para esse mundo aqui. Ou seja, nós precisamos separar. Algumas pessoas entendem assim, que vida e vida abundante é uma só coisa. E na verdade é. Mas nós temos que deixar bem claro que a manifestação dela é diferente. Nós precisamos separar a vida da vida abundante. Amém? Ou seja, salvação e reino. Ou seja, salvação e reino. Ou seja, a vida é relacionada com a salvação. Quando Jesus Cristo diz aqui, eu vim, se alguém entrar por mim, vai se salvar. Entrará e sairá e achará pastagem. Ou seja, ele está falando de vida, está falando de salvação. E nós temos ao outro lado, que é o reino de Deus. Quando você ora o Pai Nosso, o que você fala? Venha a nós, o quê? Venha a nós. Ele não está dizendo nós vamos. Ele diz o quê? Venha a nós o vosso reino. Ou seja, o reino de Deus é bom. A Bíblia diz que o reino de Deus é paz, o reino de Deus é alegria, o reino de Deus é conforto, o reino de Deus é tudo de bom. Na verdade, o reino de Deus é tudo de bom. E aqui nós estamos falando de vida e vida abundante. Ou seja, nós estamos falando de salvação e estamos falando de reino de Deus. A salvação nós vamos desfrutar aonde, irmãos? Na eternidade. Todos nós que entramos, que Jesus Cristo entrou no coração, já está na sua vida, você vai desfrutar da salvação eterna.
Agora, como nós falamos de reino, nós falamos de vida abundante. Porque nós falamos o Pai Nosso, venha a nós o vosso reino. Ou seja, nós precisamos viver o reino de Deus aqui nessa terra. Nós não precisamos, porque a salvação já é garantida, querido. A salvação, que é a vida eterna, já está garantida. Você já entregou a vida para Jesus. Se você for atropelado daqui a pouco, quando for embora, fique em paz. Você já está salvo. Você vai desfrutar da vida eterna, a eternidade ao lado de Deus, ao lado de Jesus. Isso fala de vida, fala de salvação. Agora, quando nós falamos de vida abundante, nós estamos falando, Deus, nós queremos também viver o teu reino aqui nessa terra. Ou seja, nós queremos viver tudo de bom também, Paulão, aqui nessa terra. Nós queremos viver o que tem de bom lá no céu. Nós queremos viver aqui nessa terra. Isso é vida com abundância. Ou seja, ter uma vida de paz, ter uma vida de alegria, ter uma vida de relacionamento, ter uma vida de comunhão, ter uma vida feliz. Viver aqui na terra. Porque tem algumas pessoas, irmãos, que têm a salvação, já são salvos, vão passar a eternidade inteira no céu, salvo. Mas, irmãos, fala a verdade, tem algumas pessoas que vivem um inferno aqui nesse mundo. Tem pessoas que vivem uma vida infernal aqui nesse mundo. Está na igreja, mas em casa não tem paz. Não tem paz nos filhos. Não consegue um trabalho. Não consegue prosperar. É uma briga. Às vezes briga com a esposa briga com o marido. Sabe, os filhos. Uma confusão. Irmãos, mas Deus está falando aqui, o diabo vem fazer isso. A Bíblia está dizendo que o diabo, que é o Satanás, ele vem para roubar, para matar e para destruir. E o que o diabo está fazendo nessas vidas, irmãos? Em famílias, às vezes dentro da igreja. Ele está tentando matar, está tentando roubar e está tentando destruir. Sabe? E quando ele fala, Jesus está falando isso, está falando aqui, ó, nesse mundo. Porque nesse mundo é que nós teremos aflição. Quem é salvo, irmãos, quem já entregou a vida para Jesus, não vai ser roubado mais na eternidade. Não vai viver mais uma vida de roubo, não vai viver mais uma vida de engano, não vai precisar sofrer. Salvação, que é vida, irmãos, fala já de desfrutar a eternidade do que Jesus já conquistou na cruz, que é o direito de todos nós sermos salvos. Então não se preocupa muito, se você já entregou a vida para Jesus, se você é convicto que Jesus está no teu coração, então agora você não se preocupa muito com o que virá, porque já é garantida a salvação, já foi conquistada na cruz há 2000 anos atrás. Agora o que você precisa realmente é se preocupar, o que você precisa orar, o que você precisa buscar, sabe o que é? É anular as obras do diabo na tua casa, na tua família, porque Jesus está dizendo aqui, o ladrão ele veio para roubar, para matar e destruir, aqui, porque o diabo não tem poder de tirar ninguém que já está salvo da eternidade e levar para o inferno. Irmãos, presta atenção numa coisa, essa palavra é para quem vive aqui nesse mundo. Depois que a pessoa já entrou no reino dos céus, está salvo, passou dessa vida, não tem como mais ela sair de lá. O diabo não vai roubar ninguém do céu depois que ela está lá. Depois que eu morrer aqui nesse mundo e estiver na vida eterna, eu não preciso me preocupar com isso. O diabo não vai lá no céu me roubar. Ele não vai me destruir lá no céu. Não vai. Então eu tenho que preocupar aqui. E é aqui que Jesus está falando. Ele veio para matar, para roubar, destruir. Mas ele está falando, mas eu vim para que vocês tenham vida. E vida com abundância. Deus está falando, é aqui na terra. A vida abundante você vai desfrutar é aqui nesse mundo. A vida abundante você vai desfrutar aqui nessa terra, Vanessa. A alegria que você precisa é aqui nesse mundo. A paz que você precisa é aqui. A vida abundante é aqui. Então você precisa viver o reino de Deus é aqui. Porque depois nós já vamos para lá. Porque depois nós já vamos para o reino. O reino já é verdade na nossa vida. Nós já vamos desfrutar na eternidade do reino de Deus lá. Nós vamos desfrutar da salvação lá. Então, mas nós precisamos do reino
Por isso que Jesus nos ensina o Pai Nosso, Ele diz que venha a nós o vosso reino. Ou seja, quando Ele fala venha a nós, é aqui nesse mundo, venha a nós o vosso reino. Venha a nós agora que estamos aqui nesse mundo ainda, por um breve tempo. Venha a nós, Deus, o teu governo. Venha a nós, Deus, a tua paz. Venha a nós, Deus, a tua prosperidade. Venha a nós, Deus, a tua comunhão. Venha a nós, Deus, a tua alegria. Venha a nós, Deus, venha a nós aqui, Deus. Nós queremos viver aqui nessa terra como nós já estivéssemos aí no céu com o Senhor. Nós queremos viver aqui. Eu não posso me conformar mais com o diabo matando, roubando e destruindo a minha família. Eu não posso mais me conformar com o diabo matando, roubando e destruindo as minhas finanças. Eu não posso mais me conformar com o diabo matando e roubando as vidas dos meus filhos. Eu não posso mais me acostumar com Satanás, o diabo, o ladrão, matando, roubando e destruindo a minha carreira profissional. Eu não posso mais me acostumar, porque Jesus Cristo já me deu salvação. E agora Ele está dizendo que Ele veio também. Não só para dar salvação, mas Ele veio para dar uma vida, e vida com abundância. E eu quero desfrutar dessa vida com abundância aqui nesse mundo. Eu quero desfrutar do reino de Deus aqui nesse mundo. Sabe, irmãos, é muito importante nós definirmos o que é salvação e o que é reino. É um ensinamento. Muitas pessoas dentro da igreja não sabem, Antônio, o que é reino de Deus e o que é salvação. Muitas pessoas dentro da igreja não sabem o que é vida e não sabem o que é vida com abundância. Confundem a vida abundante lá no céu, irmãos. Lá vida abundante no céu, irmãos. Não precisa, Deus não precisa fazer isso, não precisava nem mandar Jesus aqui nesse mundo. Já é garantido. A vida, é salvação, já está garantida. Agora nós precisamos desfrutar da vida abundante. Nós precisamos aprender a definir. Quando a Bíblia fala de salvação, ela está falando à primeira vista de sermos livres da condenação e do mundo, livres do pecado. E fala de nos livrarmos do inferno eterno. Então, quando a Bíblia fala de salvação, que é a vida, quando Jesus Cristo diz, você vai ter salvação, todo aquele que entrar por mim vai ter a salvação, Ele está falando de vida. E quando Ele fala de vida, fala de salvação, Ele está falando que nós sermos livres do quê? Livres do pecado, livre da condenação, livre do inferno, livre de passar a eternidade no inferno. Amém? Agora, quando a Bíblia fala de reino de Deus, ela está falando de algo que vai além da salvação. Quando a Bíblia fala de reino de Deus, ela está falando algo que vai além da salvação, que é a vida que você vive aqui, que é a sua vida, que é o seu dia a dia, que é a sua família, que é o seu trabalho, que é o seu ministério, sabe? Então, fala de um modo de viver poderoso, superior a tudo que podemos pensar ou imaginar. Fala de nós desfrutarmos desse poder, dessa graça, dessa alegria, para que nós possamos desfrutar, usufruir de todas as bênçãos, de todas as promessas de um cidadão no céu, de um cidadão celestial, e nós possamos desfrutar de todas as bênçãos de um cidadão que vai passar a eternidade no céu, que nós possamos desfrutar também aqui nesse mundo. Amém? Aqui nessa terra. Ou seja, todas as prerrogativas de um cidadão dos céus para serem vividas, sabe aonde? No presente século, nesse ano de 2015. Querido, então nesse ano de 2015, fala comigo assim, Senhor Jesus, eu creio que nesse ano de 2015, eu vou viver o reino dos céus aqui na terra. Eu vou viver a vida abundante aqui nessa terra. A minha família vai viver a vida abundante aqui nessa terra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Aleluia. Irmãos, para que nós possamos desfrutar do reino de Deus, da vida abundante, irmãos, nós precisamos de fé. Nós precisamos de fé. Porém, nós precisamos mais ainda do que isso.
Não só fé. Para você desfrutar a vida abundante, para você desfrutar o reino de Deus aqui nesse mundo, é claro que nós precisamos de fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas querido, a vida abundante, ela também é ligada à salvação. Mas para que nós possamos desfrutar do reino de Deus aqui, precisamos ainda mais que isso. Precisamos de um esforço, de uma atitude nossa também. É necessário uma atitude nossa, além da fé. Irmão, sabe por quê? Ninguém só vive de fé, não. Sabe, ninguém só vive de fé. Por que aqui está dizendo para desfrutar a vida abundante? Nós precisamos, além da fé, de algo mais. Porque eu conheço muitas pessoas que têm muita fé. Fé, muita fé. Acredita muito, tem muita fé. Mas eu também conheço muitas pessoas que não fazem nada mais além do que a fé. Ou seja, não tem atitude. Não tem uma atitude. Ou seja, não tem um esforço além. Não trabalha, não faz uma obra, não faz um trabalho. Ou seja, não se dedica mais. Então, o que você precisa agora, irmãos? Além da fé, para você desfrutar uma vida de paz aqui nessa terra, uma vida de alegria, uma vida de prosperidade no reino de Deus, você precisa, além de tudo isso, ter uma atitude. Atitude condizente à nossa fé. Ou seja, você precisa se esforçar. Você precisa, e quando eu falo se esforçar, aqui nós falamos de quê, irmãos? Nós falamos de se envolver com as coisas de Deus. Como você quer viver o reino de Deus aqui nesse mundo, se muitos de nós não nos envolvemos com o reino de Deus? Muitos de nós não nos envolvemos com as coisas de Deus. Nós só podemos viver o reino de Deus, nós só podemos viver a vida abundante aqui, se nós também vivermos e termos uma atitude de viver e de se esforçar e de trabalhar e de se envolver com o reino. Ou seja, irmãos, aqui na igreja, quero viver o reino de Deus, quero viver uma vida abundante. Deus fala, agora você precisa trabalhar, você precisa ajudar na obra, você precisa ser um anfitrião, você precisa ser um líder, você precisa ajudar lá no som, você precisa ajudar nas classinhas com as crianças, você precisa aprender a tocar um instrumento, você precisa liderar, você precisa ajudar a arrumar as cadeiras, você precisa, irmãos, tem muita coisa para fazer. Ou seja, você precisa ler a Bíblia, você precisa ler livros, você precisa orar, você precisa buscar, você precisa se envolver. Irmãos, como que nós vamos viver a vida abundante, o reino de Deus aqui na terra, buscando outras coisas? Se eu fico na minha casa muitas vezes assistindo uma televisão. Televisão é reino de Deus, irmãos? Se eu só ficar, eu assisto TV também. Eu também assisto. Mas se eu só ficar assistindo TV, se eu só ficar fazendo outras coisas que não é a reino de Deus, que não tem presença de Deus, irmãos, eu vou viver o reino de Deus? Não vou. Agora, se eu vou buscando, vou me aprimorando, vou lendo, vou me envolvendo na célula, vou ajudando na célula, estou na célula. Se eu estou junto com pessoas de Deus, com homens e mulheres de Deus, se eu vou numa confraternização daquela. Ontem, irmãos, aqui que era aquilo lá ontem? Quantos estavam felizes lá ontem? Sabe que aquilo, irmãos, é reino de Deus. Sabe o que aconteceu ontem? Você viveu um pouco ontem. Ontem você conseguiu viver um pouco daquilo que você vai viver eternamente nos céus. Ou seja, nós trouxemos o reino de Deus ontem para aquela chácara. E Deus nos abençoou com um dia de sol lindo, maravilhoso. Sabe por quê? Porque tem pessoas que trabalharam para aquilo. Você acha que tudo aquilo lá foi só fé? Você acha que aquela chácara foi pela fé? Tudo que nós comemos ontem foi pela fé? Todo aquele churrasquinho já ficou pronto pela fé? Nós só, a pastora só orou, Deus, amanhã nós vamos estar lá, ora, deixa tudo a carne assada, deixa tudo lá, já o açougueiro ir lá de manhã, já deixa a carne pronta, deixa tudo arrumadinho, toca e nós cremos que nós vamos levar o povo lá, nós vamos levar as pessoas lá pela fé, e quando a igreja chegar lá pela fé, irmãos, sabe o que ia acontecer? Ali não ia ser reino de Deus,
ia ser o reino do inferno. Porque ia trazer confusão, discórdia, tristeza e um monte de coisa ruim. Agora, além da fé que nós tivemos, que nós iríamos conseguir e trabalhamos para conseguir dinheiro, para comprar carne, conseguimos irmãos, Paulo, Vitor, Josué, quinta, sexta-feira, o dia inteiro trabalhando, irmãos, trabalhando para o reino. Sabe, irmãos, por quê? Porque hoje eles estão, por enquanto, eles não estão trabalhando ainda aqui nesse mundo. Eles não estão trabalhando aqui nesse mundo. Josué está aposentado, esperando fazer uma proposta de trabalho para ele trabalhar, né? Já está aposentado, está em casa. O Paulão está resolvendo um problema lá, para ele voltar no trabalho dele, que eu creio que essa semana, em nome de Jesus, vai ser resolvido. O Vitor também está aguardando uma resposta de trabalho. Eles não estão podendo trabalhar aqui nessa terra. Aí sabe o que eu fiz? Tá bom, vocês não podem trabalhar aqui nessa terra? Então vocês vão trabalhar para o reino. Trabalhar, irmãos. Fui lá, falei, então vocês vão trabalhar para Deus, então, essa semana. Vão trabalhar para o reino. Ó, fizemos a relação, precisa comprar isso. Em nome de Jesus, Deus nos proporcionou. Você tem trabalhado e tem abençoado essa igreja com suas ofertas. Os irmãos ajudaram lá, cada um com R$10. Tudo isso não foi fé, foi trabalho. Cada um deu R$10 lá, junta daqui, dá uma oferta aqui. Pastor Almir, pastor Wagner também nos liberou aqui essa semana para estarmos usando para a festa, a oferta. Então nós trabalhamos, é ou não é? E agora vamos fazer o quê? Trabalhar, irmãos. Então ontem nós vivemos o reino de Deus aqui nessa terra. Mas além da fé, teve trabalho. Teve muito trabalho. A pastora Evelyn saiu para comprar todas aquelas coisas lá de descartáveis. Saindo, foi atrás. O Paulo, Josué, o Vitor foram trabalhar o quinta e sexta-feira ali para comprar as coisas. Vai para um lado, vai para o outro. Os irmãos ontem chegaram cedo lá na chácara para ajudar a cortar carne, para ajudar a assar, para preparar salada, preparar farofa, maionese. Irmãos, e sabe, os irmãos ficaram depois lá, o Diógenes, mas os irmãos que ficaram lá no final, irmãos, deixamos a chácara limpinha. Se você chegasse lá, voltasse depois para ver lá, depois lá para umas 8h30, 9 horas da noite, se fosse lá, você ia ver que a chácara já estava limpinha. Parece que não tinha passado ninguém por lá. Sabe o que é isso, irmãos? Além da fé, é atitude, é trabalho. Então, para nós trazermos o reino de Deus, para nós vivermos o reino de Deus aqui nesse mundo, irmãos, nós precisamos trabalhar, nós precisamos se esforçar, nós precisamos ter uma atitude. Aí nós, Senhor, venha a nós o vosso reino. Amém? E o reino de Deus vem. E quando você trabalha, você tem fé, você tem uma atitude, você se esforça. Irmãos, você está chamando o reino de Deus para dentro da tua casa. Você está chamando o reino de Deus para a igreja. Você está chamando o reino de Deus para uma festa onde você está. Então isso, irmãos, é uma atitude. Além da fé, nós precisamos também ter atitude, se esforçar, trabalhar, queridos. Então, irmãos, muitas pessoas pensam que basta ter fé para termos uma vida abundante. Não basta só ter fé. Para termos a vida, a fé, para termos a vida, que é a salvação, a fé é suficiente. Você crê que Jesus Cristo morreu na cruz e o sangue dele derramado na cruz te livrou do pecado? E você crê, realmente, se você aceitar Jesus no seu coração, você tem direito à salvação? A Bíblia diz: todo aquele que crê e for batizado será salvo. Crer é ter fé. Então você crê nisso? Querido, então você está salvo. Você aceitou Jesus, você está salvo. Isso é fé. Mas, irmãos, mas para ter a vida abundante, nós precisamos mais do que isso. É necessário muito. Fala assim comigo: muito. Muito. Mas muito trabalho. Para ter uma vida abundante, Nide, para desfrutar do reino de Deus aqui nessa terra, não é só com fé não, irmãos. É com muito trabalho. Muito trabalho na sua casa. Muito trabalho para cuidar das crianças na sua casa. Olha lá, eu falei ontem pro Josiano: Josiano, o ano que vem,
Não sei se você vai ficar na piscininha não, que não ficou aqui o dia inteiro não, meu. No ano que vem você vai ter mais 2 aí para você ficar, um de cada lado aí, mais o Brian. Quer dizer, agora o Brian já está lá nadando sozinho, está brincando, tá, mas no ano que vem vai ter mais 2, vai dar trabalho. Mas querido, Deus está abençoando a sua família. É o reino de Deus. Você lembra quando você chegou na igreja alguns anos atrás, o que era dano à sua família? Sem perspectiva nenhuma, sofrimento, tristeza, tribulação. Vocês se entregaram para Jesus, estão se esforçando, estão trabalhando, sabe? Estão fazendo. Deus está vendo, além da fé de vocês, o trabalho que vocês estão fazendo, a disposição de vocês. Deus está abençoando. Hoje você já pode dizer, né, Dani? Que você vive o reino de Deus. E já vive a vida abundante de Deus aqui nesse mundo. Irmãos, não precisa esperar morrer, não, para viver uma vida feliz. Irmãos, eu vejo que tem muitos crentes dentro da igreja que estão esperando morrer para ter uma vida tranquila. Irmãos, Deus falou assim, não precisa esperar morrer. Já entregou, você está salvo, sim. Mas você vai viver quantos anos aqui? Irmãos, eu não sei quantos anos que eu vou viver aqui nesse mundo ainda. Eu estou com 50,1. Eu não sei se eu vou... domingo passado, eu fui pregar... anos. Eu quero trabalhar como o Senhor trabalha. Eu quero ter a disposição que o Senhor tem. Eu quero ter a alegria que o Senhor tem. Porque, irmãos, pastor José, 73 anos. Aquele homem todos os dias lá na igreja. Ele é o primeiro pastor a chegar. Enquanto todo mundo está viajando, passeando, ele está lá. Ele chega na igreja. Ele faz. Quando tem velório, enquanto todos os pastores estão ocupados com uma coisa, está lá o pastor José fazendo velório. Precisa organizar uma escola bíblica, precisa organizar novos cursos. Pastor José está lá. Ele organiza, ele dirige. Irmão, 73 anos, o homem trabalha, é um menino. Pastor José, 73 anos, você olha para ele, é um menino. É um garoto, cheio de vigor, vitalidade, disposição. Passa o dia inteiro, visita. Falei, pastor José, eu preguei uma mensagem lá que falava sobre renovo, né? Seja renovado no Senhor. Falei, pastor José, quando eu abraço o Senhor, eu me sinto renovado. Eu me sinto renovado. Mas sabe o que é isso, irmãos? É trabalho. Ele vive uma vida de paz, uma vida feliz. Ele vive o reino de Deus nessa terra. Mas aquele homem, 73 anos, ele trabalha muito. Ele trabalha muito. Sabe? Ele trabalha muito. E tem uma disposição e uma saúde incrível. Falei, olha, se eu chegar, falei para ele, o senhor é um exemplo para mim. O senhor, para mim aqui, é um exemplo de pastor que eu tenho que seguir. O senhor é um exemplo para mim. Um exemplo. Porque ele trabalha e faz. Então isso, irmãos, é vida abundante. Irmãos, a aliança é a nossa segurança. Mesmo assim, irmãos, se alguém pode ainda duvidar e dizer, qual é a garantia que eu tenho que serei recompensado pelo meu trabalho? Sabe qual é a garantia que você tem? É a aliança que Deus tem com você. Deus tem uma aliança com você. A Bíblia diz que Deus tem uma aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. E nós somos herdeiros dessa aliança. Nós somos os frutos dessa promessa de Deus. Então, se Deus ele fez uma aliança, e Deus fez uma aliança também conosco, lá na cruz, pelo sangue de Jesus, a nova e viva aliança. Então, qual é a garantia que você tem? Pastor, se eu trabalhar, se eu me esforçar, se eu quiser ajudar na classinha, qual a garantia que eu tenho? Se eu quiser fazer uma maturidade, se eu quiser o CTL, se eu quiser ser líder, se eu quiser trabalhar mais na obra, se eu fizer algo, sabe, se eu me esforçar na minha casa, se eu trabalhar, se eu levantar uma hora mais cedo para o meu trabalho, qual é a garantia que eu tenho? A garantia é a aliança, meu irmão. A aliança é a forma de Deus trabalhar. Quando Deus está aliançado conosco, nada pode impedir de acontecer aquilo que Ele disse. Amém? Você tem uma aliança com Deus? Vou dizer uma coisa para você, então fique em paz. Nada pode impedir. Aqueles que têm uma aliança com Deus, nada pode impedir aquilo que Deus tem que fazer na sua vida. Se você é aliançado com Deus, você pode ter certeza de uma coisa. Deus vai
o reino dos céus vai vir sobre a tua família. O reino de Deus vai vir sobre o seu trabalho. O reino de Deus vai vir sobre a tua casa. O reino de Deus vai vir sobre os seus filhos. O reino de Deus vai vir sobre o teu ministério. O reino de Deus vai vir em tudo que você fizer. A Bíblia diz que você vai ser, aliás, você já é, uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que no tempo determinado por Deus dará muitos frutos. E em tudo, presta atenção, em tudo o que você fizer, prosperará, em nome de Jesus. Essa é uma promessa para aqueles que têm uma aliança com Deus. Então a garantia é que você tem aliança. Aliança é a forma de Deus se relacionar, querido. É através da aliança que Deus se relaciona comigo, se relaciona com você. Essa é a segurança que temos, o cumprimento da promessa. Irmãos, a salvação é a aliança que Deus fez com a humanidade, através de Jesus Cristo. Amém? Deus fez uma aliança com a humanidade toda, através de Jesus Cristo. Então, através dessa aliança, é uma garantia. Se eu me esforçar, se eu trabalhar, realmente, que sou aliançado com Ele, é uma garantia que nós vamos viver o reino de Deus aqui nesse mundo. Aqui nesse mundo. Irmãos, que maravilha que é viver o reino de Deus aqui nesse mundo. Irmãos, ontem foi um dia abençoadíssimo. Cheguei em casa, lá da célula, lá da chácara, um dia abençoado com a igreja. Sabe que eu chego na minha casa, porque a minha garagem, os irmãos sabem, ela é muito grande. Sabe que eu chego na minha casa, irmãos? Dia quantos lá mais ou menos? Uns 40? Uns 30, 40. Lotado. Sabe de quê? De jovens da igreja, lá do Vila Vitória. Fazendo uma confraternização das células dele. E a hora que eu entro lá, aí eu falei, nem vou entrar com o carro agora, lotado. Por quê? As minhas filhas estavam lá, também fazendo a confraternização da rede de jovens lá, mais de 30 jovens ali, lotado de gente lá. Falei, isso é reino de Deus. Isso é viver reino de Deus. Eu, minha esposa, as minhas filhas, vivendo o reino de Deus, dedicando, se esforçando para que o reino de Deus seja plantado nessa terra. Então, a hora que eu vejo aquilo lá, eu falei, Deus, que obrigado. Obrigado porque eu estava lá, passei o dia inteiro com a igreja. Agora eu vejo aqui a igreja também dentro da minha casa. Os meninos lá, se confraternizando, se aliançando. No evento ponte, indo visitantes, indo tudo ali. Falei, isso é viver o reino de Deus aqui nesse mundo. Isso é viver. Porque eu não me preocupo. Sabe, irmãos? Se as minhas filhas estão em drogas, se estão com outras companhias. Quantas pessoas hoje, alguns irmãos que acabam sofrendo. Porque vê a família também, está na igreja, mas tem alguns filhos que estão nas drogas, estão fora da igreja. Mas eu creio que em nome de Jesus, irmãos, aqueles que têm uma aliança com Deus, Deus tem uma aliança com Ele. Deus tem uma aliança. E mesmo que a sua família não esteja aqui na igreja hoje, mesmo que o seu marido não esteja, mesmo que os seus filhos não estejam, que as suas esposas talvez não estejam, vou dizer uma coisa para você. Você tem uma aliança com Deus. Sabe? Essa aliança é a garantia. A Bíblia diz que você e a sua casa serão salvos. Aliança com Deus, aliança que nós temos com Deus, ela nos garante. Se por acaso você ainda não tem toda a tua família aqui dentro da igreja, você tem uma aliança com Deus. E eu creio que em nome do Senhor Jesus, pela aliança que Ele fez conosco, pela aliança que Jesus Cristo tem com a igreja, você e sua casa servirão a Deus. Você e sua família serão salvos. Você e sua família, olha, se você ainda não está vivendo o reino de Deus ainda nesse mundo, se você não está vivendo a vida abundante que Deus tem prometido, aqui em João 10:10 ainda na sua casa, você não tem vivido no seu trabalho, se você não tem vivido ainda nas suas finanças, mas eu creio, se você é aliançado com Ele, eu creio que o reino de Deus, essa vida abundante, ela vai vir sobre a tua casa, ela vai vir sobre o seu trabalho, vai vir sobre as suas finanças. Vocês,
a Bíblia diz que vocês, nós, a Bíblia diz, lá em Deuteronômio, nós não vamos morrer antes que Deus não cumpra as promessas que Ele fez para nós. Então, meu irmão, você não vai morrer. Deus tem uma aliança com você. Você não vai morrer aqui nesse mundo sem viver o reino de Deus aqui. Você não vai morrer sem viver a vida abundante aqui nesse mundo também. Sabe, porque ir para o céu é bom, irmãos. É maravilhoso, vida eterna no céu. Mas ter uma vida também feliz, uma vida abundante aqui nessa terra também, queridos, é muito bom. É muito bom você ser abençoado. É muito bom você poder desfrutar das coisas de Deus. É muito bom você desfrutar do reino de Deus aqui nessa terra também. Então, Deus, eu creio que em nome de Jesus Cristo, você é aliançado com Ele. Você vai viver isso. A palavra de Deus diz que nós somos filhos de Abraão. E Jesus disse que nós somos filhos de Abraão, então nós vamos praticar as obras de Abraão. Abraão fez uma aliança com Deus. Então a Bíblia diz lá em Gálatas 3:7, que nós, deixa eu ver se eu consigo ler aqui. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. E Deus fez uma aliança com Abraão. E Abraão realmente foi considerado o amigo de Deus pela aliança que ele fez. E se nós somos realmente herdeiros dessa aliança, nós somos herdeiros de Abraão, nós somos filhos de Abraão, então nós temos essa aliança garantida que Deus vai fazer na nossa vida. Deus prometeu um filho para Abraão. O filho, irmãos, aponta para a salvação, que é a vida. A única coisa que Abraão teve que fazer foi crer. Deus ali prometeu um filho para Abraão. Então ele está falando de vida e de salvação. E a única coisa que Abraão teve que fazer ali foi acreditar. Você acredita e você crê no que Deus está falando para você nessa manhã? Que Deus vai cumprir na tua vida a palavra dele? Então, e outro, irmãos, o Senhor queria dar mais a Abraão. Além do filho, Deus disse ainda para o Senhor disse que lhe daria a terra também. Além da salvação, Deus diz que que daria para ele também as terras. Vou ver se eu acho aqui, irmãos. Gênesis 15. Só um minutinho, que é muito importante isso daqui você entender. Isso é importante demais você entender. Deixa eu ver. Gênesis 15, 7. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos caldeus, para te dar a ti essa terra. Irmãos, então Deus está dizendo para Abraão aqui: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos caldeus, para dar-te a ti essa terra para herdardes. Ou seja, isso é a outra prova da vida abundante que Deus está prometendo. Quando Deus prometeu para Abraão um filho, que ele ia dar um filho para Abraão, o filho da promessa, Isaac, Deus apontava para a vida, para a salvação, apontava para a vida, apontava para a vida eterna. Abraão acreditou. E agora Deus está dizendo aqui: eu te tirei da terra de Ur. Ou seja, Deus se tirou do mundo. Deus se tirou do mundo também. Além dele te dar a salvação, ele já te tirou do mundo. Agora ele está falando que agora eu vou te dar essa terra para que você possa herdar. Isso é o reino de Deus. Então Isaac aponta para a vida eterna. A terra que Deus falou que vai dar para Abraão herdar, essa terra, ele está falando, agora você vai dar essa terra para que você possa viver nessa terra a vida abundante nessa terra. E a Bíblia diz que Abraão foi um homem próspero, Abraão foi um homem muito rico, Abraão prosperou, em tudo que ele fez, ele prosperou aqui nesse mundo, aqui nessa terra. Então, querido, Deus também, você é herança, você é herdeiro das promessas de Abraão. Então, além da vida eterna, pode ter certeza, querido, Deus vai te dar coisas boas aqui nesse mundo também.
Deus vai te dar coisas boas para você viver a vida abundante aqui. Amém? Então, irmãos, eu tive aqui a pregar numa outra parte essa mensagem, talvez dividir ela em duas partes, mas talvez eu volte a ministrar essa mensagem, o restante dessa mensagem, porque nós estamos chegando no final. Mas o que eu queria passar para os irmãos, eu creio que eu consegui. Para que você possa entender, querido. Para que você possa entender qual é a diferença da vida e da vida abundante. Você precisa entender qual a diferença da salvação e de reino. Ou seja, você precisa viver a salvação que você vai viver, que já é garantida para você lá nos céus, é eterna. Você precisa agora, antes de ir para lá, você precisa também viver a vida abundante que Jesus promete para nós aqui nesse mundo. Isso faz parte da aliança. A aliança que Jesus Cristo conquistou para nós há 2000 anos atrás. E onde ele diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Ou seja, vai ter a vida. Entrará, sairá e achará pastagem. Isso fala da salvação. Ele conquistou na cruz. O sangue dele derramado na cruz. Você é salvo por causa disso. Você é salvo e tem direito à vida eterna por causa do sangue dele derramado. Mas ele diz também, agora aqui, nesse mundo, nessa terra que nós vivemos, o ladrão, ele vem senão para roubar, para matar e para destruir. Mas ele está dizendo, mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. Vocês vão viver todas as promessas de Deus aqui, por essa aliança. Queria que você ficasse de pé. Querido, a sua família, tudo que você tem, tudo que Deus tem te dado, sabe de uma coisa, é bom. Tudo Deus tem te dado é bom. Essa terra é boa, querido. Sabe, não fica sofrendo. Mas para você agora se desfrutar de tudo isso, você precisa se esforçar. Ter uma atitude. Ter uma mudança na sua atitude. Ter uma mudança de atitude e se esforçar para que você possa agora trabalhar pela sua família. Talvez você vai precisar orar mais. Talvez você vai precisar dobrar mais os seus joelhos e orar pela sua família. Talvez você vai se esforçar mais. Talvez você vai precisar ler mais a Bíblia, vai ter que orar mais, jejuar. Tudo isso é atitude de quem quer ver o reino de Deus aqui na terra. Tudo isso é atitude de quem quer desfrutar da vida abundante que Jesus prometeu. Além da fé, ele está dizendo, além de você acreditar, você precisa se esforçar. Porque eu sou um Deus de aliança. Eu sou um Deus de aliança. Deus não vai falhar com você, meu irmão. Feche seus olhos, aí nós vamos cantar esse cântico antes de tomar a ceia. O que Deus tem prometido para você, Ele vai cumprir. Você vai viver. Você vai viver o reino de Deus aqui nessa terra.